Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. E no vídeo de hoje do canal, Neto se rendendo ao São Paulo, mais análise e opinião de comentaristas, últimas do Tricor para o jogo do Puerto Cabello, Rafael em entrevista exclusiva e Felipe Alves e sua saída do Tricor. Isso e muito mais, então vambora pro vídeo. Dorival. O Dorival tá tendo mesmo que ser equilibrista. Acabou de dizer do Nestor princípio de lesão, imagino que não seja nada muito sério, mas a gente também pode imaginar que ele esteja fora da viagem para a Venezuela. Não há nenhum sentido, se o cara teve um princípio de lesão, de levá-lo para esse jogo. Lembrando que o São Paulo tem mais de 10 jogadores, se não me engano, nesse momento 12 no departamento médico, que não libera ninguém para o Dorival Júnior. Tudo bem que tem alguns casos ali cirúrgicos que os caras só vão voltar no final do ano, alguns nem em 2023, só em 2024, mas tem algumas situações que o Dorival, tenho certeza absoluta, está ansioso pelo retorno. Erisson, David, Igor, Vinícius, Moreira, jogadores que ajudam. O Wellington vai demorar um pouquinho mais, já está correndo em volta do gramado, mas o processo é lento, depois tem toda a fase de transição e não volta ninguém. Pelo menos, aí a boa notícia, existia a suspeita de que algo com o Luan tivesse acontecido. O Eduardo Afonso me passou aqui a informação de que não teve nada, saiu mesmo por cansaço. A viagem, segunda-feira, 2 da manhã, via Panamá, para Venezuela e Valência, e aí para a cidade do Puerto Cabello, chegando lá na segunda-feira à noite, uma ultramaratona. Não treina na Venezuela e não deve treinar amanhã, vai para esse jogo de terça-feira sem nenhuma atividade entre um jogo e outro, um jogo do Campeonato Brasileiro e outro da Copa Sul-Americana. O próximo compromisso no Campeonato Brasileiro é no sábado que vem, daqui a uma semana certinho, 9 da noite, recebe o Goiás no Morumbi. Paulo, 9 jogos, Dorival Júnior arrebentando a boca do balão, coisa impressionante. Como encaixou certinho. São Paulo é um grande time? Não. É um time muito forte individualmente? Não. Mas quando você tem um cara bom, um treinador saudável, um treinador que fala a verdade para os jogadores, que os jogadores fazem aquilo que ele quer, esse é o resultado do São Paulo. São Paulo consegue vencer de 4-2 o Vasco, tomando um empate, mas depois dá uma goleada. Time que está indo para o topo e que ninguém acreditava, não é verdade? Quando estava com o ambiente ruim, todo mundo falando do Rogério Ceni, aí chega o Dorival Júnior, acerta tudo e o São Paulo buscando aí, não título, mas coisas que não tinha ideia. Cara, eu gostei bastante, foi um jogo estranho, né? Porque não foi um jogo que vinha sendo. O São Paulo não controlou o jogo como vinha controlando, né? Sofreu mais, teve mais ameaças. Ao mesmo tempo, teve muita oportunidade, né? Eu até falei pra galera aqui, Tironi, que o São Paulo se tornou um time curioso, porque ele hoje foi menos seguro, acho que até pela ausência do Arboleda e do Pablo Maia no time titular, que fazem uma diferença em todo o contexto defensivo do time. Sim. E também por ter jogado com 3 atacantes, foi um risco, né, do início. Sim. Marcos Paulo, Luciano e Caleri juntos, faz parte. Mas o São Paulo se tornou um time que passou a ter um volume ofensivo muito maior do que os seus jogadores pressupõem, o nível dos jogadores. Perfeito. Então, né, é uma coisa curiosa, né? E assim, é um time que contra-ataca sem jogador veloz. Foram 2 gols de contra-ataque absurdo. Exatamente. Eu falei também pra galera... Detalhes, duas coisas. Além do Nestor, que hoje foi aplaudido e merece todos os aplausos, que jogou bastante, jogou muita bola, gostei bastante do Nestor, mais no segundo tempo do que no primeiro, mas mesmo no primeiro tempo achei que foi bem. E outro cara que todo mundo fala, puta, esse bonde, olha esses caras que vocês contrataram, o Caio Paulista jogou bem, cara. Jogou bem o Caio Paulista. A galera tava falando aqui do Caio. Jogou bem o Caio Paulista, que todo mundo fala, embora ele tenha falhado no primeiro gol, acho que o cabeceio do jogador do Vasco, ele poderia ter... Foi um lance bobo, um cruzamento bobo, sem velocidade a bola, mas ele foi muito importante, já jogou muito Exatamente. bem. Então, o mesmo lance que de fato, né, era ele e o Beraldo na bola, e o cara subiu de cabeça, mas cara, era um cruzamento
meio aleatório, né? Meio aleatório e tal. E aí a conversa lá no estádio era o Arboleda, esse cruzamento lento que a bola vem viajando, o Arboleda não perde uma, né? O Diego cortou a maioria, mas aquela lá ele estava distante. Na verdade, ficou entre o Luan e o Caio, sabe? Passou até do Beraldo. Foi um cruzamento balão na área, né? Achei o Diego bem também. O discurso, se empatar, seria esse. Pô, não matou o jogo, tá? O Caleri perdeu um gol incrível, né, no primeiro tempo, que ia ser 2-0 ainda no primeiro tempo. Mas, assim, o fato é que os gols do Vasco, claro que o jogo fica vivo, né? Mas os gols do Vasco foram não tomou pressão. Tirando os 10 minutos iniciais ali, o São Paulo depois tava com o jogo ok, tava rolando, né? Você não achou? Achei que as tentativas do Dorival na partida da substituição no intervalo era dar um maior controle. E eu achei que acertou nas substituições. Eu acho que sim. Embora eu acho que os meias que entraram, eles só de fato tomaram conta de jogo depois do terceiro gol, na parte final. Porque mesmo o Alisson? O Alisson, ele primeiro tentou brecar o lado do Piton com e funcionou. Tanto que aí o cabeludinho saiu em seguida. Aliás, essa não tinha que ter saído, né? Joga pra cacete esse cara. Joga demais. Então, aí que tá. Mas o São Paulo tinha controlado a situação por ali já. A hora que o Alisson entrou, no primeiro tempo não tinha funcionado, nem com o Gabriel Neves ajudando o Nestor e o Rafinha deu certo, aí ele meteu o Alisson ali pro... Né? Isso mesmo. E achei que fez bem, fez certo. Foi. E o Caio Paulista melhorou bastante no segundo tempo, não estava tão perigoso ali. Então, resumindo, os gols do Vasco, foram 2 gols, é verdade, mas não é resultado de uma super pressão, não foi isso, né? O segundo gol foi um lance fortuito e o primeiro gol foi um cruzamento qualquer coisa, né? Eu achei que o Dorival acertou nas substituições todas, achei mesmo. É sempre arriscado você fazer trocas de posição, e foram várias trocas de posição no segundo tempo. E também com jogadores que também não têm, digamos, o nível técnico. Então você tira o Caleri, você perde a bola esticada, mas o cara tá numa fase de confiança tal, o Juan, que ele ganha um contra-ataque. Que o Caleri não tinha mais. Então acabou dando certo. E acho que os jogadores estão quase todos, né? Você percebe uma confiança muito maior. Muito maior. Fábio Grangela, like seus comédias, é isso aí. Juninho, contra-ataque é vida. O Arnaldo falou tudo, contra-ataque sem jogador rápido, é raridade. Caio Sartorello, Tiraldo e Arnone, me acompanhem. Caleri voltou a marcar, Mouse voltou a servir. Ganhamos na loucura e na paixão. Entreguem as taças imediatamente. Pois é uma vitória que o São Paulo não conseguia, sei lá, quantos anos que o São Paulo não tinha uma vitória como essa. Você lembra? Não, desse jeito, na marra, gol de escanteio no final, caramba, 4 faz tempo. João Carlos, Buenas, Ara e Urro. Levei um susto, mas fico feliz pela capacidade de reação, pelos gols do Nestor e do craque Beraldo. A Arboleda fez muita falta. Fez muita falta, mas eu gostei do Diego. A dupla de zaga se comportou bem. O segundo gol, não dá nem pra dizer que foi falha, né? Não, acho que não. O Arboleda, ele dá uma... Primeiro que é um dos os zagueiros mais completos da América do Sul. Então ele é mais rápido, ele é melhor na bola aérea, ele cobre melhor o lado direito. Por exemplo, o Figueiredo acho que não teria tanta jogada em diagonal com o Rafinha, com o Arboleda, mas assim, eu até comentei, a escalação do Diego e não do Alan Franco foi acertada pela bola aérea do Vasco e pelo Diego ser mais rápido que o Alan Franco. Então era o que dava para fazer, cara, né? Sim. Era isso, não tinha discussão. O que eu disse é que o Campeonato Brasileiro desse ano, ele vai ser o mais disputado dos últimos tempos. Podem ter certeza disso, pela igualdade de condições que a maioria das equipes estão apresentando. Vai ser um perde e ganha constante e frequente. Provavelmente, pode até ser que aconteça, de uma equipe de repente pular e conseguir aí um escape pela capacidade e pelas qualidades que possui, mas a maioria dos jogos, nós teremos jogos sempre muito disputados, onde os resultados serão decididos muito em razão do momento físico de cada equipe. Dorival, tudo bem? O jogo foi especial para alguns jogadores do São Paulo. Beraldo, primeiro gol como profissional. Rodrigo Nestor, primeiro gol na temporada. Juan, primeiro gol com o Morumbi dessa forma. E 2 deles especificamente eu gostaria que você falasse. Do Nestor, que às vezes o torcedor pega no pé dele, e hoje ele deu um desabafo para a gente lá, até emocionado em determinado momento, que ele só tem amor para dar para o São Paulo, e ele gostaria de receber esse amor. E Beraldo, que ficou 2 anos sendo maturado, subiu há 2 anos, foi maturado, não foi lançado em roubada, e agora é uma realidade que muitos pensam que até será curta a passagem dele pelo São Paulo, pelo potencial que ele tem de Europa. O que você pode falar das duas situações? Olha, o
O Nestor, qualquer equipe que eu estivesse, se eu pudesse optar por uma contratação, eu indicaria o Nestor. Eu acho que é um jogador que tem uma capacidade única de se adaptar em várias situações do campo. É um jogador muito interessante, que tem um potencial tremendo aí ainda para crescer. Quando ele se encontrar sendo tão decisivo quanto ele foi hoje, eu não tenho dúvidas que ele vai ter assim uma evolução ainda maior. É só ele botar na cabeça que jogar bola ele sabe, ele tem qualidades e capacidade. Questionamentos sempre vão acontecer, como eu falei anteriormente. No Brasil nós valorizamos muito o lado negativo e muito pouco o lado positivo dos fatos, e isso de um modo geral, não apenas e especificamente dentro do futebol. Mas ele é um jogador que ele apresenta assim um potencial de crescimento e características únicas. Beraldo é um cara que jovem, vem buscando um equilíbrio, vem ao mesmo tempo num processo de evolução muito interessante, melhorando ainda alguns pequenos detalhes que, na minha opinião, seriam muito importantes que acontecessem rapidamente. Eu não tenho dúvidas que pode se tornar aí um dos grandes zagueiros do futebol brasileiro e mundial. Ele terá muita paciência com o Pato, né? E tem que ter, até porque ele volta de cirurgia no joelho, 10 anos que ele não joga, quer dizer, então eu só discordo do presidente que o Pato tem um histórico no São Paulo. Que história que ele tem no São Paulo? História que um jogador tem no clube, quando levanta troféu. Aí tem história. Agora, ele tem uma boa passagem, assim, com o Osório, lembra? 2012? Um vice-campeonato brasileiro em 2014. Então, não vamos pôr esse currículo que não vai ser legal. Quer dizer, então isso não é história, entendeu? Isso não é história. Então, com todo respeito ao Pato. É o lampejo. Então, o que acontece? Ele tem qualidade, mais que todos os atacantes do São Paulo. Ele, em plena forma, com paciência, aquela coisa toda, tá? Com certeza ele joga. Tá, Miller avaliza. Se avaliza... O meu convidado dessa semana aqui no canal, ele chegou aqui no São Paulo nessa temporada. Toda vez que chega um jogador para essa posição específica aqui no São Paulo, fica aquela dúvida, mas será? E hoje, em 8 jogos, ou dos últimos 8 jogos, apenas 2 gols. É o tipo baliza 0, Rafael, é isso? É o que a gente sempre tenta. A gente sabe que é impossível no futebol, mas o máximo que dá, a gente tenta fazer o nosso melhor ali para que a gente possa passar os jogos sem tomar gol, até porque não tomando gol a gente fica muito mais próximo da vitória. Essa questão do chegar no São Paulo, né? Porque, cara, goleiro no São Paulo, claro, tem um cara que teve uma baita história aqui, 25 anos e tal, ganhou tudo. Quando você decidiu vir pra cá, ou quando as negociações avançaram e tal, passou esse filmezinho na cabeça, putz, tô indo pro São Paulo. Eu via como uma grande oportunidade, sabe? Claro. Porque além de vir para um grande clube onde é referência de goleiros, nós também temos, assim, na época ele era o treinador, eu já tinha trabalhado com ele no Cruzeiro, então, assim, mais uma oportunidade de poder trabalhar com ele, de poder absorver ainda mais, porque ele é um craque da posição. E para mim foi, assim, desde as primeiras conversas, a oportunidade, eu olhei e enxerguei com muito bons olhos, porque para mim era uma grande oportunidade, e está sendo até hoje. E esse namoro é um namoro meio antigo já, né? Sim. Bateu na trave, voltou, saiu, como é que foi? Por algumas vezes quase que deu certo, mas Deus tem o tempo dele, o tempo certo para tudo, então ele quis que eu viesse aqui em 2023 e foi muito bom. Eu vim tranquilo, trouxe a família toda num momento bem legal, então assim, está sendo muito bom. Eu estou muito feliz de poder estar vivenciando tudo isso que eu tenho vivido aqui em São Paulo. Agora, Rafael, nem nos teus melhores sonhos, assim, você imaginava esse começo do jeito que tá no São Paulo? Ou sim, é claro que ninguém chega aqui pensando, não vai ser legal, mas você imaginava, assim, essa adaptação tão rápida e esses resultados que você está tendo? Olha, a expectativa sempre é muito boa, porque eu estou vindo para um grande clube como São Paulo, então assim, nós sabemos da pressão, nós sabemos da exigência, nós sabemos de tudo isso, mas também sabemos da grandeza do clube, da torcida, então eu sei que o São Paulo é um clube que pode me proporcionar viver as minhas melhores fases no futebol, então a expectativa é muito grande e chegar aqui foi muito bom, porque assim, desde o primeiro momento que eu cheguei aqui, foi bem legal, sabe, toda a estrutura que o clube te dá, as pessoas que aqui trabalham, isso é muito importante, elas fazem você se sentir em casa muito rápido. Eu que morei a minha vida toda em Minas Gerais e que não tinha saído, vi pra cá e aí eu vim ainda por um período sozinho, até minha esposa organizar tudo lá, então foi um momento que eu achei que ia ser bem difícil, mas que o carinho de todos que trabalham aqui no clube, de todos os jogadores, foi fundamental para que eu pudesse me sentir em casa muito rápido e
E isso faz toda a diferença no campo, dentro dos jogos, dos treinamentos, porque quanto mais à vontade, mais você vai estar confiante para poder fazer o seu trabalho. Para falar agora sobre o São Paulo, o Dorival Júnior decidiu dispensar um atleta. O jogador que está fora do tricolor é Felipe Alves, goleiro que havia sido contratado na temporada passada por indicação de Rogério Ceni e que terminou o ano de 2022 jogando como titular. Nessa temporada, ainda com o Rogério Ceni, Felipe Alves já havia perdido espaço, ele era reserva do Rafael. Mas, com a chegada do Dorival, o Felipe Alves deixou até de ir para o banco. Não esteve entre os relacionados no confronto contra o Sport, vitória por 2-0 no meio de semana. Não esteve entre os relacionados na vitória contra o Vasco, 4-2 no Morumbi, em jogo com público, com recorde de público e renda na temporada. Daqui a pouco eu falo sobre esses números. Felipe Alves, que havia custado R$1 milhão pelo empréstimo até dezembro, o Dorival procurou os dirigentes, disse que não gostaria de contar com Felipe Alves. A diretoria procurou o pessoal do Fortaleza e está tratando da devolução do atleta. Não se sabe ao certo se o Fortaleza vai ficar com o Felipe Alves ou se vai procurar um outro clube interessado. A tendência é que o Felipe precise jogar num terceiro clube, nem no São Paulo, nem no Fortaleza. Outras mudanças podem acontecer, não é muito o estilo do Dorival. Dorival entende que ter um bom ambiente com o grupo é uma das marcas do seu trabalho. É só importante reforçar que a saída do Felipe Alves também serve para abrir espaços para o Leandro, atleta da categoria de base, goleiro tratado como um fenômeno. E ele vai se tornar a primeira opção para o lugar do Rafael assim que o titular precisar deixar o time. Óbvio que por cartão, machucação, lesão ou qualquer coisa nesse sentido. Só para completar, contar que a vitória por 4-2 do São Paulo contra o Vasco, com direito a 2 gols na reta final do Beraldo e do Juan, o São Paulo vencia por 2-1, tomou o gol do empate e no finalzinho o Beraldo fez gol de cabeça e depois o Juan, num lindo contra-ataque, garantiram 4-2. Esse jogo registrou o maior público do São Paulo na temporada e também a maior renda. Foram 57.399 torcedores para uma renda bruta de R$3.300.000. São Paulo, que é o 7º colocado com 12 pontos ganhos, campanha de 3 vitórias, 3 empates e uma única derrota. Bora falar agora, pessoal. São Paulo já viajou para Venezuela, fotos saíram, então você vê Alisson, vê Beraldo, vê a maioria do elenco viajando para Venezuela. Sei lá, acho que deveria segurar um pessoal aqui na capital, mas o Dorival leva as 3 competições com a mesma seriedade. E vamos ver aí como é que o São Paulo estará disposto amanhã no jogo contra o Puerto Cabello. Lembrando que é uma hiper mega super viagem que vai demorar horas e que deve estar chegando no final da tarde, noite daqui do Brasil. É uma viagem longa, desgastante. O São Paulo só chega, descansa e nem faz uma preparação antes, já vai direto para o jogo e depois é voltar para se preparar com o jogo contra o Goiás. O São Paulo já colocou à venda os ingressos, a expectativa é bater o recorde do jogo com o Vasco, hein? Vamos ver, né? Vamos ver. Lembrando que o Flamengo bateu o recorde do São Paulo nesse Campeonato Brasileiro no jogo contra o Corinthians. Então, vamos lá, Tricô. Vamos tentar chegar aos 60 mil pagantes no Morumbi. Nossa, o Neto, né, se rendeu ao trabalho do Dorival, como eu e todos os tricolores nos rendemos, né? Acho que ninguém teria essa expectativa de estar 9 jogos aí invictos com o mesmo treinador, né? A verdade é essa. O Dorival vem mostrando um entendimento bacana, fazendo feijão com arroz, mas tendo variação também. E principalmente, hoje o São Paulo não vive só de chuveirinho, né? Tem infiltração, tem jogadas de velocidade, tem contra-ataque sem jogadores velozes. É isso mesmo. E jogador veloz que o Rogério Ceni tanto pedia, temos contra-ataque agora. E não contratou ninguém, utilizou quem estava no elenco. Muitos que estão sendo utilizados, o Rogério não utilizava. Gabriel Neves, Juan, e dá pra gastar um monte, né? Então, assim, a expectativa é pontuar contra o Puerto Cabello amanhã e vencer o Goiás, né? Vencer o Goiás para você se manter no pelotão da frente, até porque assim, a ideia é vencer em casa e pontuar fora. Se você tiver esse nível de competição do brasileiro, você no mínimo vai estar entre os postulantes à vaga da Libertadores. Fácil. Então é isso, pessoal. Com relação ao goleiro Felipe Alves, eu não tinha mais espaço para ele. Acho que o Jandrei vai ter o mesmo destino. E o Dorival vai acabar botando garotos aí para serem reserva do Rafael. O Rafael fez uma entrevista bacana, sempre fala muito bem e sempre com bastante carinho com o São Paulo. Até porque é a grande oportunidade dele como profissional, né? E, de momento, pelo jeito, ele tá agarrando e muito bem, né? Fazia anos aí que eu não via um jogo do São Paulo e ficava tranquilo com relação ao goleiro. E até a própria defesa. Apesar que contra o Vasco um pouco mais de emoção, né? Mas ainda assim é totalmente diferente dos últimos anos com Volpi, Felipe Alves, Jandrei e companhia, né?
vou nem lembrar dos outros que dá calafrios. Então é isso. É o São Paulo agora que entra pela Sul-Americana amanhã. E você já sabe, se tem novidades, tem notícia, tem vídeo no canal. E só pra fechar um jogo rapidinho, em relação ao Pato, tá fechado, gente, só falta anunciar. E o Miller foi cirúrgico. Assina embaixo. Cracaço de bola, quem não viu, veja vídeos do Miller, porque, meu Deus, esse jogava demais. Esse sim cairia como uma luva no elenco atual do São Paulo Futebol Clube. Então é isso, pessoal, eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. E se você quer ficar ligado nas últimas, nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. E se puder nesse vídeo, deixa aquele likezão. Lembrando, estamos chegando quase aos 40 mil inscritos, então se você ainda não é inscrito, dá uma força aí, tá ok? Saudações de cores, uma ótima segunda-feira a todos e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.